Torcedor do São Paulo, derrota do Tricolor para o Vasco, uma atuação hoje para esquecer, time muito mal e foi atropelado pelo Vasco. Inacreditável, né? O São Paulo perder para um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, a mídia analisando essa partida do São Paulo contra o Vasco. Créditos e ESPN, link na descrição, deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Sim, companheiros, aqui estamos, vamos lá com o Sport Center. Gustavo Zupac. Que coisa, o São Paulo, como é o futebol, né? O São Paulo começa na frente, parecia mandar no jogo com o espaço, o Vasco vai lá com muita força de vontade. Muita. Em São Januário, com pouco torcedor, porque houve uma campanha para o torcedor não ir a São Januário, de tão ruim que era o momento do Vasco. E o que acontece? O empenho dá certo, o relaxamento do São Paulo se soma a isso. 4-1 na lata do São Paulo? É uma vitória muito justa, uma goleada muito justa que o Vasco impôs ao São Paulo. E foi um jogo, como você falou, Edu, que ele percorreu por caminhos não tão lineares assim, porque o Vasco começou o jogo forte, começou com intensidade, tentando empurrar o São Paulo para trás, mas no primeiro ataque do São Paulo, a primeira finalização do jogo, o São Paulo abre o placar num belíssimo cruzamento do Nestor, por um belo gol de cabeça do André Silva. A partir daí, a gente vê aí o gol do São Paulo, na jogadinha do escanteio. A bola para no Nestor, cruzamento. E o André Silva muito bem de cabeça, a bola na gaveta. A partir desse gol, quando o Vasco tentava apertar o São Paulo, o Vasco foi ainda mais para cima, mas de maneira muito desordenada. O Vasco sentiu o gol do São Paulo e durante mais uns 10, 12 minutos, o Vasco cedeu muito espaço ao São Paulo na transição defensiva, né? Por ir muito à frente de maneira desordenada. Olha só, o Vasco acabou cedendo muito espaço para o São Paulo. E aí o São Paulo criou mais duas chances de finalização, essa a primeira com o Caleri, e não conseguiu marcar. Passado o tempo, o Vasco voltou a se encontrar no jogo. Olha, Léo Jardim trabalhando, depois vai ter um cruzamento que quase que o Caleri chega. O João Vitor tirou em cima da hora. E aí o Vasco se estabiliza e começa a achar por esse lado do campo o caminho para virar o jogo. A associação, as combinações entre Adson e o Paulo Henrique mataram a marcação do Rodrigo Nestor e especialmente do Patrick, o lateral esquerdo, que não achou o Paulo Henrique, o lateral direito do Vasco da Gama. E aí o Vasco encontrou esse corredor direito para construir a sua virada, virou o jogo, primeiro no gol contra do Alan Franco, depois no belo gol do Guilherme Estrela, tá aí o primeiro gol, né? A jogada é pela direita, o Igor Vinícius tenta tirar, a bola pega no Alan Franco e morre lá dentro, e depois no contra-ataque o Guilherme Estrela, que foi uma novidade do Rafael Paiva, o técnico da equipe do Vasco, como um meia, né? Um menino de 19 anos, primeiro jogo dele, como meia central, nesse contra-ataque, ele recebe a bola, faz a linda jogada, ó, corta, acha a batida e vira. São Paulo baixou muito a intensidade depois do gol marcado e o Vasco botou intensidade o jogo inteiro. Em alguns momentos de maneira desordenada, o que se deu espaço, mas foi um Vasco muito intenso contra o São Paulo pouco intenso. No segundo tempo, o Zubeldia fez muitas trocas, tentou tornar o São Paulo mais ofensivo, mas levou pouco perigo, né? O São Paulo até tentou ter presença de ataque, mas não foi de maneira ordenada. E aí o Vasco, a gente já vê imagens no segundo tempo, encontrando espaço para construir vantagem ainda maior. Tá aí o Leandrinho, que entrou no segundo tempo no lugar do Piton, mais um menino do Vasco. E a gente tem que falar dos meninos, do Guilherme Estrela, do Leandrinho, do próprio JP, que entrou no segundo tempo, encheu o pé o Leandrinho para marcar o 3-1 e no finalzinho o David fez o 4-1. A vitória foi justa, de um time que brigou demais o tempo inteiro para ser melhor, contra uma equipe que foi, de novo, pouco intensa em campo. São Paulo já havia sido pouco intenso contra o Cuiabá no meio de semana, foi hoje de novo também, a gente viu o gol do Juan anulado, e por isso perdeu o jogo de maneira merecida para o Vasco da Gama, do técnico interino, Rafael Paiva. Rafael Paiva, será que continua? No próximo jogo é possível, né? O nome mais forte ainda é o Ramon Dias, que pode voltar ao Vasco. Aquela coisa, né? Foi a SAF que o demitiu, agora com o Pedrinho no comando, o clube associativo, pode trazê-lo de volta por já conhecer os jogadores. Agora ganha pontos, né? Até desafinei. O Rafael Paiva ganha pontos com essa goleada, soube jogar com os garotos. O Estrela é impressionante, né? Estreando com o gol da virada no final do primeiro tempo. Achei que você fosse falar, que estrela!
Mas tem, né? Teve estrelas, que essa é tão óbvio, mas é boa, né? Não dá pra resistir, né? E ele entrou numa fogueira danada, né? O primeiro jogo dele como titular no time profissional. Tanto é, e a noção tão grande da fogueira que ele entrou e da importância desse momento pro Clube de Regatas Vasco da Gama, que a hora que o Estrela marca o seu belíssimo gol, o gol da virada do Vasco, ele chora no gramado. É um menino, ele sente a importância daquele momento. Na segunda etapa, ele cai fisicamente, ele cansa, e aí o Rafael coloca o JP, que havia sido titular no último jogo, né, contra o Juventude, no último jogo do Álvaro Pacheco, né, no comando do Vasco. O JP foi titular, dessa vez foi o Estrela, e no segundo tempo o JP veio para o lugar dele. É curioso como o Vasco teve a resposta no jogo de hoje vinda das suas origens, né? A base do Vasco construiu essa grande, não só, né, mas construiu, ajudou a construir, a pavimentar essa grande virada do Vasco sobre o São Paulo. Quer dizer, então, que o Vasco tem que usar a base demais e esse é o caminho para salvar o ano? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que os meninos são capazes de ajudar de alguma forma, em alguns momentos. Hoje eles foram fundamentais, 2 dos 4 gols foram marcados pelos meninos, o segundo gol com o Guilherme Estrela e o terceiro gol com o Leandrinho. Pois é, e quanto que o poder de marcação no meio de campo, especialmente ali, tinha o Hugo Moura marcando o Lucas Moura, né? Os primos. Família Moura. Família Moura atuante no jogo. O quanto que essa força o Vasco não mostrava e mostrou nesse jogo em São Januário contra o São Paulo. O quanto isso foi decisivo para o jogo? Inclusive anular o Lucas Moura, que é uma peça fundamental do São Paulo. Isso aconteceu. O Lucas não jogou. Eram 2 volantes, né? O Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Especialmente o Hugo Moura pegando mais individualmente o Lucas, mas o Matheus também fechando o setor. E essa foi uma troca que o Rafael fez para o jogo de hoje. A gente via nas últimas partidas o Galdames jogando bastante pela equipe do Vasco, um menino que veio com destaque do futebol italiano. O Sforza. O Sforza também, né? O Galdames vinha como titular nas últimas rodadas. Ele tem qualidade para jogar, mas não mantinha a pegada. O Vasco era um time muito frágil defensivamente, permitia bastante. Hoje não. Assim, em dado momento, no instante do gol do São Paulo e nos minutos que sucederam o gol do André Silva, não na marcação, na hora que o time estava posicionado, mas na hora que o Vasco tentava agredir e perdia essa bola, a chamada transição defensiva, as costas dos volantes, do Hugo Moura e do Matheus, ficaram bastante largas, né, entre as costas dos volantes e a linha defensiva, onde o São Paulo teve espaço para atacar. Mas depois isso foi encaixado. E a marcação por si só da dupla de volantes contra o Lucas na faixa central do campo, essa marcação tirou o Lucas do jogo. O Lucas não pegou na bola na partida. E é um São Paulo que já estava sem o Luciano, sequer no banco de reservas, que é uma fonte de criação que o São Paulo tem, de pensar um pouco o jogo. O Lucas, que é o grande articulador, né? Embora não seja um meia pensador, mas ele ajuda muito a articular o São Paulo. Então o São Paulo tinha menos pensamento no jogo, menos cérebro pensante em campo, né? Os recursos para o São Paulo tentar a vitória eram outros. Com o Lucas anulado, com o ótimo trabalho que os volantes do Vasco fizeram nesse quesito, isso ajudou ao Vasco encontrar caminhos para sobressair contra o São Paulo. O jogo pelos lados do São Paulo não funcionou. No primeiro tempo, com o Galopo caindo pela direita e o Nestor pela esquerda, depois vem o Michel, porque o Nestor se machuca. No segundo tempo, com o Rato entrando pela direita, com o Galopo como segundo volante, depois o Ferreirinha aberto pela esquerda, o jogo pelos lados não funcionou. E eu queria destacar negativamente, de novo, o Galopo. Mais um jogo do Galopo como titular, mais um jogo ruim do Galopo pelo São Paulo. Eu gosto do jogador e ele, quando vinha do banco, ajudava bastante. E acho que ele mereceu as oportunidades que teve como titular, especialmente depois da lesão do Pablo Maia, da convocação do Bobadilha, hoje o Alisson suspenso, natural que ele jogasse. Mas como titular, o Galopo ainda não conseguiu entregar o que ele entregou em jogos em que ele veio do banco. Você falou do Alisson, precisamos falar sobre a ausência do Alisson, quanto isso pesou, né? Mas antes, deixa eu lembrar a classificação. São Paulo, 8º colocado no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. O Vasco sai da zona do rebaixamento, vai à 15ª posição com 10 pontos ganhos. Quer dizer, deixa a zona do rebaixamento, dá uma respirada espetacular. Mas eu te pergunto, Zupac, é uma vitória para virar a página? Será que essa virada sensacional é suficiente para afastar a crise?
Eu diria que não, e diria que não dá para ter convicção sobre isso, assim. Não dá para pegar o jogo de hoje e afirmar, não, agora o Vasco encontrou o caminho, deixou uma fase para trás. Porque, Edu, é um campeonato muito difícil, é um campeonato muito equilibrado, um campeonato onde o Vasco, que é um dos piores times da competição... E teve lei do ex, hein? Teve lei do ex do David, né? É um campeonato em que o Vasco pode ganhar do São Paulo tranquilamente. É um campeonato em que o Criciúma pode ganhar do Botafogo. Amanhã, eu até acho que não vai acontecer, mas o Corinthians pode ganhar do Atlético Paranaense. Essas coisas acontecem. O Fluminense pode ganhar do Flamengo? Pode, também não acho que vai. Pode ganhar do líder. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado, né? Olhando, assim, antes do jogo começar, a chance do Vasco ganhar do São Paulo, para a maioria das pessoas... Era de uns 30%. Era. Né? Como o Fluminense talvez seja por aí. E o Vasco não só ganhou, como o Vasco impôs uma derrota dura ao São Paulo, com um placar que foi condizente, se não da parte técnica do jogo, mas na questão da intensidade, da aplicação, da execução da estratégia. Isso foi fundamental? Isso foi determinação? Fundamental. Para mim, a intensidade que o Vasco jogou, a força que o Vasco imprimiu no jogo o tempo inteiro, foi fundamental para o Vasco conseguir superar as suas próprias limitações, porque é evidente que elas existem, elas existiram durante o jogo, mas o Vasco encontrou o caminho através da sua intensidade dentro de campo. E quando a gente fala em intensidade, é o quê? É botar velocidade, é botar ritmo, é botar pressão na posse de bola do adversário, é tentar executar as suas funções com muita força, né? E o Vasco fez isso o tempo inteiro. O Vasco brigou demais e conseguiu executar o seu jogo contra o São Paulo, que não conseguiu. Não é suficiente para a gente cravar que isso vai tirar o Vasco desta situação. Mas é uma vitória muito importante, inclusive para dar tranquilidade para a diretoria escolher o novo técnico com calma, né? Dá para deixar o Rafael Paiva um pouco mais. Se tivesse perdido, haveria um desespero muito maior. Olha, precisamos de um técnico para a segunda. A vitória dá um pouco de calma para que essa decisão, que é importante que seja tomada de maneira rápida, mas mais importante ainda é que seja tomada de maneira certa, né? De maneira racional. E a vitória de hoje dá um pouco mais, né, de tranquilidade para o Pedrinho tomar a decisão. Próximo jogo, Arena Fonte Nova, o Vasco enfrenta o Bahia, quarta-feira. O São Paulo recebe o Criciúma. Vamos lá para São Januário, contato com o repórter Cícero Melo. Alô, Cícero, conta tudo pra gente. Era pouca gente em campo, pouco torcedor, mas quem foi saiu feliz da vida, hein, Cícero? Boa noite. Boa noite a você, ao Zupac, ao Fante Esportes, especialmente torcedor Cruz Maltino. Dia de festa aqui em São Januário, como você disse, um público muito pequeno, um dos menores dos últimos jogos do Vasco. Acho que desde o ano passado não tinha um público tão pequeno, 5.036 torcedores presentes. Isso se explica por vários motivos. Primeiro que a crise de resultados era muito grande, a crise também do clube, né, com a saída da SAF do Vasco, a 777, e principalmente porque as organizadas do Vasco não vieram ao estádio, ficaram do lado de fora e pediram, não proibiram, nem impediram, mas pediram aos torcedores avulsos que não viessem ao jogo. Por isso esse público tão pequeno, além de um jogo sábado, 21 horas e 30 minutos, é sempre muito complicado. Mas quem veio não se arrependeu. Começou de uma forma que tudo caminhava para mais uma derrota feia do Vasco. Logo aos 10 minutos, o São Paulo abriu o placar numa cabeçada no ângulo do André Silva. Só que o Vasco, depois daí, começou a jogar, mereceu a vitória, virou para 2-1 no primeiro tempo e acabou com essa goleada de 4-1, com dois destaques, dois garotos, né? O Estrela, 19 anos, garoto da base, foi o primeiro jogo no time profissional como titular. Ele já tinha jogado 2 jogos no Campeonato Carioca, mas vindo do banco de reservas. Como titular, foi o primeiro jogo e fez um golaço, né? E o outro, o garoto Leandrinho, esse já fez algumas partidas no profissional, inclusive não foi o primeiro gol que ele fez, foi o segundo gol dele no time de profissionais. Também é um jogador muito promissor que passou aí por problemas de lesões. A torcida do Vasco está comemorando até agora uma goleada que há muito tempo o Vasco não tinha nessa expressão contra um time da categoria e do nome que tem o São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o Vasco vinha de 4 jogos sem vencer. O Vasco tinha 4 jogos, 3 derrotas e um empate, justamente a campanha do técnico que foi mandado embora com 1 mês de clube, o Álvaro Pacheco, português, o Boina, que saiu sem conquistar uma vitória e um dos recordistas de tempo de permanecer no clube.
30 dias, né? Ele saiu e aí entrou o interino, Rafael Paiva, que conhece bem esse elenco do Vasco, principalmente os garotos, e consegue esta vitória muito importante, histórica do Vasco, né? O Vasco saindo aí, como você já registrou, o Vasco saindo do Z4, da 17ª para a 15ª colocação. Lembrando que a última vitória do Vasco tinha sido na 6ª rodada, dia 12 de maio, aqui mesmo em São Januário. O Vasco tinha vencido o Vitória por 2-1. O São Paulo não vence agora 4 jogos, de uma invencibilidade de 12 jogos sem perder com o seu treinador. Agora tem 4 jogos sem ganhar, 2 derrotas, 2 empates. A última vitória foi na 7ª rodada, dia 2 de junho, no Morumbi. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Os times voltam a jogar, como você registrou, 12ª rodada. Quarta-feira, 21h30, na Fonte Nova, em Salvador, tem um jogo muito difícil para o Vasco contra o Bahia. E na quinta-feira, às 8 da noite, no Morumbi, São Paulo recebe o Criciúma. Quanto ao novo técnico do Vasco. Tá aí, galera. Não tem nem o que falar, né, desse jogo do São Paulo hoje. Vergonhosa aí essa atuação. Time muito mal. Foi atropelado, humilhado pelo Vasco lá em São Januário. O Vasco, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, que estava sendo atropelado por todo mundo. E o São Paulo vai lá, né, e toma 4 gols do Vasco. Inacreditável, né, o que aconteceu. O torcedor reclama com toda razão. Jogo anterior já não tinha jogado bem, perdeu. Hoje mais uma derrota, segunda derrota consecutiva do São Paulo, do Zubeldia, que até dias atrás estava invicto, e o time jogando muito mal, né? O São Paulo muito mal. O torcedor já começa a se preocupar para a sequência dos próximos jogos. Inacreditável, né, essa derrota de hoje. São Paulo sendo atropelado pelo Vasco. Não tem nem muito o que falar desse jogo de hoje, né? Atuação vergonhosa, patética a atuação do São Paulo hoje. Vamos ver o que o Zubeldia vai falar na coletiva. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.